Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. Eu sou o pastor Ed Mike. Neste momento, enquanto as notícias correm o mundo trazendo confusão aos corações, eu quero trazer uma palavra de ânimo, direto da parte de Deus, para a sua vida. Vivemos dias onde a sociedade parece perder o norte, mas é exatamente agora que precisamos firmar os pés na rocha eterna. A Bíblia nos conta em 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 42 ao 44, uma história maravilhosa, onde um homem trouxe apenas 20 pães de cevada e espigas novas para o profeta Eliseu. Havia fome na terra, a situação era crítica, mas a ordem do profeta foi: dê ao povo para comer. O servo questionou, dizendo que aquilo não seria suficiente para 100 homens. Mas a palavra do Senhor prevaleceu. Eles comeram e ainda sobejou conforme a palavra do Senhor. Meus irmãos, o que vemos hoje nas manchetes? Vemos escassez de valores, vemos a família sendo atacada, vemos a verdade sendo distorcida como se fosse mentira. É como se estivéssemos diante daqueles 100 homens com fome, olhando para nossos recursos humanos e dizendo: não vai dar certo, pastor, o mundo está perdido. Mas eu vim aqui te dizer que o Deus de Eliseu é o mesmo Deus que cuida de você. A lógica do mundo diz que estamos no fim, mas a lógica do reino diz que é o tempo de Deus agir. Será que estamos preparados para crer que Deus pode multiplicar o pouco que temos em meio a tanta escassez moral e espiritual? Deus não está limitado pela crise econômica, nem pela desordem social, muito menos pelas nossas falhas. Aquele pão de cevada, que era o alimento dos pobres, aquele pão simples, nas mãos do profeta e sob a bênção de Deus, tornou-se abundância. Da mesma forma, minha querida irmã, meu querido irmão, a sua vida, por mais simples que pareça aos olhos da sociedade, por mais que você se sinta pequeno diante dos gigantes deste século, nas mãos de Jesus, você se torna instrumento de milagre. O inimigo quer que você acredite que a sua fé não é suficiente, que a sua oração não muda a realidade. Mas a Escritura nos garante em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 27 a 29, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Pense comigo, Quantas vezes olhamos para o noticiário e sentimos aquele aperto no peito? Vemos leis sendo aprovadas que vão contra a natureza criada por Deus. Vemos a confusão entre o certo e o errado sendo ensinada nas escolas. Vemos a santidade do casamento sendo ridicularizada. É assustador realmente. Mas será que o braço do Senhor encolheu? Claro que não. O problema não é a falta de poder de Deus, é a nossa falta de visão espiritual. Nós precisamos parar de olhar para o tamanho do gigante e começar a olhar para o tamanho do nosso Deus. Lembre-se do que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra políticos, não é contra ideologias humanas, mas contra principados e potestades. Por isso, não adianta apenas reclamar da escuridão, precisamos acender a luz. E essa luz é Cristo em nós. Quando a sociedade tenta apagar a verdade, a igreja deve brilhar mais forte, não com gritos de ódio, mas com a firmeza do amor e a clareza da palavra. Eu sei que muitos de vocês estão cansados de lutar contra a correnteza, cansados de ver seus filhos sendo bombardeados com mentiras desde cedo. Você olha para o lado e vê amigos, até mesmo irmãos na fé, começando a se acomodar, a achar que todo mundo faz, que não tem mais jeito. Mas eu te pergunto com todo carinho pastoral, onde está a sua confiança quando o chão parece tremer? A história de Eliseu e os pães nos ensina algo profundo sobre a mordomia cristã e a obediência. O servo tinha os pães, mas não sabia o que fazer com eles até receber a ordem de Deus. Muitas vezes, Deus já colocou em suas mãos os recursos necessários para enfrentar esta geração. Talvez seja o seu testemunho, talvez seja a sua capacidade de orar, talvez seja a educação cristã que você dá aos seus filhos dentro de casa. Você tem o pão, mas precisa entregá-lo nas mãos do profeta, que é Cristo, para que ele o multiplique. Não guarde sua fé só para você. Não transe
tranque o Evangelho dentro das 4 paredes da igreja. O mundo lá fora está faminto, não apenas de comida, mas de justiça, de verdade, de esperança real. A sociedade oferece prazeres momentâneos que deixam a alma vazia, mas Jesus oferece o pão da vida que sacia para sempre. Como disse Jesus em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Meus amados, vivemos em um tempo de grande apostasia, onde muitos abandonarão a fé por seguirem fábulas. Mas você que me ouve agora foi chamado para ser fiel. Fidelidade não é quando tudo vai bem. Fidelidade é permanecer de pé quando o tempo treme. É continuar pregando a verdade quando a mentira é aplaudida. É proteger sua família quando o mundo diz que não existem mais limites. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Aquele homem que levou os pães não era famoso, não era rico, mas ele foi obediente. Ele deu o que tinha. E você? O que tem dado a Deus neste tempo difícil? Temos dado nossas reclamações ou temos dado nossa obediência? Temos dado nosso medo ou temos dado nossa confiança? Deus quer usar a sua casa como um farol. Em meio a uma geração corrompida, o seu lar pode ser um exemplo de amor, de perdão, de temor ao Senhor. Quando o mundo valoriza o egoísmo, que em sua casa se pratique a generosidade. Quando o mundo prega a liberdade sexual sem limites, que em sua casa se ensine a pureza e a santidade do matrimônio. Quando a cultura do cancelamento tenta destruir reputações, que em sua casa se pratique a graça e a restauração. Isso exige coragem, né? Exige nadar contra a maré, mas a recompensa é certa. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, como nos diz o profeta Isaías. Não importa quão escura seja a noite, o sol da justiça sempre nasce para aqueles que temem o nome do Senhor. Eu quero encorajar você a não baixar a guarda. Continue orando pelos seus governantes, mesmo que não concordemos com suas pautas, pois a Bíblia nos manda orar por todos. Continue ensinando a palavra aos seus filhos, de manhã, à tarde e à noite. Continue frequentando a casa do Senhor, não por obrigação, mas por necessidade espiritual. A comunhão dos santos é vital nesses dias. Um carvão sozinho se apaga rápido, mas juntos mantemos o fogo aceso. Será que temos percebido que cada ato de obediência, por menor que pareça, é uma semente de transformação na sociedade? Quando você perdoa, quando você fala a verdade, quando você ajuda o próximo, você está plantando o reino de Deus no meio do caos. E esse reino, meus irmãos, é indestrutível. Portas do inferno não prevalecerão contra ele. Portanto, levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas. O Senhor reina. Ele está no controle da história. As notícias podem mudar a cada hora, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O que os jornais dizem hoje, amanhã será esquecido, mas o que Deus falou através das Escrituras é eterno. Que o Espírito Santo venha agora sobre você e traga uma nova unção de coragem. Que você saia desta mensagem não com medo do futuro, mas com certeza da vitória, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A batalha é do Senhor e a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Agora, feche seus olhos e vamos orar juntos. Ó Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos diante da Tua majestosa presença neste momento, reconhecendo que Tu és o único Deus verdadeiro e que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas vezes em que duvidamos do Teu poder, pelas vezes em que olhamos mais para as circunstâncias do que para a Tua promessa. Lava-nos, Senhor, com o precioso sangue de Jesus. Purifica os nossos corações de todo medo, de toda ansiedade e de toda incredulidade. Senhor, abençoa cada irmão e cada irmã que está ouvindo esta mensagem. Fortalece as famílias, restaura os lares quebrantados, protege os nossos filhos das ciladas do inimigo.
Dá-nos sabedoria para educá-los nos teus caminhos e coragem para defender a verdade em meio a uma geração perversa. Clamamos, ó Deus, por avivamento em nossa nação, que a tua igreja se levante com poder, com ousadia e com amor. Que sejamos sal da terra e luz do mundo. Repreendemos todo espírito de confusão, de divisão e de mentira que tem tentado dominar a nossa sociedade. Declaramos que o reino de Deus está estabelecido em nossos corações e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Renova as nossas forças como as da águia, que possamos correr e não nos cansar, caminhar e não nos fatigar. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da tua graça e da tua verdade. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o melhor ainda está por vir. Não porque as circunstâncias mudarão imediatamente, mas porque o Senhor está conosco em cada passo. Confiamos em Ti, descansamos em Ti e glorificamos o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu estou preparando com muito amor e dedicação um novo vídeo para trazermos mais revelação e conforto para os vossos corações. Se esta mensagem tocou a sua vida, eu lhe convido fraternalmente a deixar o seu comentário aqui embaixo, contando como Deus falou com você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, para que juntos possamos continuar firmes na fé, inabaláveis na verdade e cheios de esperança no Senhor. Que Deus os abençoe ricamente.